Vamos pensar no nosso trabalho, vamos pensar na nossa família, vamos pensar nos nossos filhos, vamos pensar na nossa vida financeira, vamos pensar na nossa vida sentimental, conjugal, vamos pensar nas nossas relações, que Deus possa estar fazendo um avivamento em toda a nossa história. Então, quando nós falarmos sobre avivamento, não é simplesmente o avivamento da rua Azusa, não é o avivamento de Toronto. Nós estamos falando de um avivamento que começa pessoal, se externa para o coletivo e afeta o social, a sociedade. Pessoal, coletivo e social. Amém, gente? Não faz sentido ficar no avivamento só pessoal, eu cair só do poder de Deus e não ter uma vida no poder de Deus. Não faz simplesmente nós termos um avivamento somente coletivo, de uma igreja totalmente lotada, mas nós queremos que esse avivamento acabe influenciando na sociedade. Então nós vamos ficar nesse mês de outubro falando sobre isso. Você quer viver um avivamento? Você quer viver um avivamento? Amém! Você quer viver uma transformação e uma mudança na sua vida? Você quer viver uma transformação e uma mudança na sua vida? Amém? Então eu vou falar uma coisa, você já deve ter vivido algumas transformações e mudanças na sua vida. E eu quero te lembrar que essa mudança que você já viveu, essa transformação que você já viveu, essa mudança de estação que você já viveu, ela teve um momento, pense, ela teve um momento único naquilo que você viveu de transformação. Teve um momento singular, que ele foi único, que ele contribuiu para aquela mudança. Você está vendo? Você está lembrando? E esse momento único da nossa experiência antiga, dessa transformação e mudança que nós vivemos, nós queremos chamar sobre ponto de virada. Foi um ponto de virada, onde gerou uma transformação, uma mudança, um avivamento. E hoje nós queremos falar sobre o ponto de virada. Um ponto de virada para nós, como igreja 5G Church, viver esse avivamento. E esse ponto de virada se chama arrependimento. Nós vamos falar hoje sobre arrependimento. Não sei se você veio com uma expectativa de uma palavra que pudesse te motivar, que pudesse te impulsionar, que pudesse te colocar em outro nível, mas tudo que Deus faz, todo avivamento pessoal, coletivo e social, começa com um ponto de virada chamada arrependimento. O que você precisa e eu preciso nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa situação conjugal, sentimental, familiar, financeira, começa com um ponto de virada chamado arrependimento. Tá bom? Então nós vamos conversar sobre arrependimento nessa noite. Eu quero que você venha comigo aqui, para a gente poder conversar sobre isso. Primeira coisa, eu vou te falar que o arrependimento bíblico. Arrependimento não é simplesmente eu chorar. Arrependimento não é eu dizer, eu estou arrependido. Você conhece pessoas assim, que choram o tempo todo, mas voltam a fazer? Arrependimento bíblico, e eu vou ler com vocês, 2 Coríntios capítulo 7. Olha o que diz esse texto. Eu acho que não vou atrapalhar vocês, eu vou ficar lendo assim, tá? Eu gosto de ler assim. Agora, porém, me alegro. Contextualizando para vocês, os versículos anteriores, Paulo, o escritor, ele manda uma carta para uma igreja de uma cidade lá, e a carta é dura, com conversas duras. E ele fala assim, agora, porém, eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos pela carta que chegou lá, mas porque a tristeza os levou ao... Eles ouviram coisas duras de Paulo numa carta, e diz a Bíblia que eles ficaram tristes como que levado ao arrependimento. E olha que ele diz, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso. Tem muita gente que confunde arrependimento com remorso.
Eu erro, eu erro, eu erro. Nós estamos aqui um bando de pessoas que erram o tempo todo. E aí como que eu reajo depois que eu erro? Eu choro, eu peço perdão, eu digo que eu me arrependi, e eu vou falando assim, e as pessoas que estão ao nosso redor começam a dizer, mas não tem mudança, não tem mudança, não tem mudança, não tem mudança. Ele sempre erra, ele sempre erra, ele sempre erra. E ele pede perdão, diz que se arrependeu. Eu ouso dizer que pessoas que continuam nesse ciclo, eles não se arrependem, eles têm remorso. Mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo produz, é morte. Então há dois tipos de tristeza quando eu erro. Há uma tristeza que dói, mas me leva a uma salvação, a uma libertação, a uma mudança de vida, a um avivamento. Mas há uma tristeza depois que eu erro, que eu tenho a consciência, que pessoas ficam sabendo o que eu mesmo caio em si, que me leva para a morte. O que me leva para a morte é remorso. O que me leva para a salvação é arrependimento. Amém, igreja? Então, o que nós vamos falar nessa noite é um arrependimento que nos leva para a salvação. E eu queria que você acreditasse nesse ponto de virada. Eu queria que você acreditasse que a partir dessa noite, Deus, quem sabe, pode te entristecer nesse primeiro momento, mas vai te levar para uma salvação do teu casamento, nas tuas relações, na tua família, na tua vida financeira, no teu ministério, no teu chamado, na tua vocação. O arrependimento, segundo Deus, vai salvar a tua história. Amém? Então deixa eu falar com vocês sobre marcas de uma vida arrependida. Jorginho, não me fica com conversa muito abstrata. Eu quero saber as marcas de um coração arrependido, de uma vida de arrependimento. Quais são as marcas? Quais são as características? Como é que eu sei se essa pessoa não tem remorso ou ela tem um arrependimento segundo a Bíblia? Tem marcas, tem características, tem respostas, tem comportamentos que deixam claro quando uma pessoa se arrepende. Deixa eu ler com vocês, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Esse texto aqui virou música nos anos 2000. Segunda Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós aqui se reunimos em nome de Jesus. É para nós a palavra. O meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou ler novamente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, pela exposição da tua palavra. Obrigado porque estamos vivendo num país onde há uma liberdade de expressão, e nós podemos pregar a tua palavra. Alguns irmãos nossos que estão espalhados no mundo inteiro, que não podem ler a tua palavra de uma forma clara, aberta, tranquila como nós nessa noite. Mas Pai, muito mais do que um conforto de uma cadeira em de um ambiente, nós queremos que a tua palavra encontre o nosso coração, e a partir da tua palavra vir no nosso coração, nós queremos dar uma resposta segundo a tua palavra. Que a tua palavra seja viva e eficaz nessa noite, para a glória do teu nome. E a igreja diga amém, e dê uma salva de palmas para você não dormir. Amém, gente? Primeiro, humilhar. Olha aqui, eu acho que vai aparecer aí, ó. Humilhar. É a primeira. Quando eu falo de humilhar e humilhação, o que vem na tua cabeça? Já foi alvo de humilhação? Já foi alvo de humilhação?
Eu passei algumas humilhações traumáticas assim. Quando eu falo de humilhação, o que vem na tua cabeça? Experiências lá dos bullying que nós vivemos. Hoje é bullying, na época não era nada. Apelido sempre ressalta um defeito teu, né? Não tem nenhum apelido que é bom, né? Ô nariga, orelha, ô boca de não sei o quê. E aí nós ouvimos assim. Então a gente vê assim, humilhação. Tem humilhações que nós passamos hoje ainda. Humilhações pela nossa condição financeira, muitas vezes humilhação pela nossa cor, humilhação pela nossa estética. Temos humilhação. Mas eu estou falando com um público nessa noite que já sofreu humilhação, mas também que já foi autor de humilhação. Nessa noite nós temos que ser sinceros, que tem vezes, quem sabe, que você não foi o alvo de uma humilhação, mas você foi o autor da humilhação. Eu conheço pessoas que têm uma capacidade de falar, uma capacidade de se expor, de se expressar, inteligentes, e elas são maldosas, e com palavras elas humilham os outros. Não sei se você conhece alguém assim. Eu conheço pessoas que com palavras humilham os outros. Então, humilhar, primeira característica de uma vida de arrependimento, não tem a ver com eu ser o alvo ou ser o autor de uma humilhação. Se humilhar não tem a ver com um dia eu fui humilhado ou um dia eu humilhei. Deixa eu ler com vocês aqui agora, Filipenses 2, versículos 5 ao 8. Olha o que diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Olha só, o parâmetro, a referência, o exemplo que nós temos. Nós temos que ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, Jesus, ele veio na terra, mas ele deixou o trono. Deus se fez carne. Jesus, existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Olha agora, e ele se humilhou. Jesus não foi humilhado, Jesus não humilhou os outros, mas ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Qual é os nomes que tem nessa terra? Qual é os nomes que tem nesse mundo? Divórcio, adultério, mentira, engano, doenças, enfermidades. O nome dele está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Cristo e é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo isso passa pelo momento em que Jesus decidiu se humilhar. Quando a gente fala de humilhação e fala de marcas de uma vida de arrependimento, não é o coitadinho, é quem decide se humilhar. Deus, Ele não te humilha, você decide render-se a Ele. Deus nunca vai te humilhar, Deus nunca vai te expor, mas Deus te oportuniza a você decidir a se render a Ele. De repente você conheceu um Deus que parecia autoritário, mandão, e que te pressionava a você te humilhar. Não era Deus. Jesus, Ele se humilhou. E Deus nessa noite nos convida a nós decidirmos a nos render a Ele. Amém, gente? Arrependimento passa por se humilhar. Por quê, Jorginho? Me dá para mim, me dá o bônus de se humilhar. Por quê? Por quê, gente? Porque eu vou te botar a diferença de eu, você e Deus.
Olha aqui, eu sou fraco, e Deus é forte. Por que eu devo me render a Ele? Porque eu sou pequeno, e Ele é grande. Por que nós devemos nos humilhar diante da potente mão de Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu sou limitado, e Deus é um Deus ilimitado. Eu sou ordinário, eu tenho dor de barriga, eu tenho dor de dente, eu tenho gengivite, eu tenho problemas, eu sou ordinário, eu tenho cansaço, eu tenho desânimo, eu tenho dificuldades, mas Deus não é ordinário, Deus é um Deus extraordinário. E por que eu devo me humilhar e me render diante de Deus? Porque tudo que é possível eu faço, mas nós estamos servindo e conversando e falando de um Deus que eu devo me render, me humilhar diante dele, porque é o Deus do impossível. Então tudo que você está vivendo, que parece que não tem forças para mudar, tem inclinações que estão dentro de você, tentativas de mudança, eu quero te convidar a se humilhar, como uma marca de arrependimento. Por quê? Porque o que é possível para nós, para Deus é Deus do impossível. O que você não consegue, Ele faz. Eu quero te convencer nessa noite, a você se humilhar diante de Deus, amém? Vamos falar a segunda coisinha, orar. Orar, gente. Existe oração forte, oração fraca. Existe entonação de voz. Meu Deus, Deus de glória. O que aconteceu? Aconteceu algum sobrenatural aqui, porque eu estava falando normal, mas eu fui orar e veio até um carioquês, é espírito. Não existe oração fraca, não existe oração forte, não existe entonação de voz, não existe isso não. Eu quero falar para você sobre oração, gente. Eu queria te falar uma coisa. O Salmo 139, versículo 1 ao 5 fala assim: sondas, ó Deus, e me conhece. Tu conheces o meu deitar, o meu levantar, o meu caminhar, o meu trabalhar. O Davi fala no Salmo 109 dizendo: Deus, tu conheces todas as coisas. E no versículo 5 ele fala assim, ó: antes da palavra sair nos meus lábios, tu já sabe o que eu vou dizer. Então por que eu oro, Jorginho? Eu sou um bobalhão. Deus sabe tudo que eu vou falar, e eu vou falar, Ele já sabe. Ele estraga prazeres. Deixa eu te falar uma frasezinha aqui que eu botei. Deus não é pego de surpresa no momento de oração que você tem com Deus. Deus não vai nos conhecer através da oração. Deus já nos conhece, porque foi as suas mãos que nos formou. Amém, gente? Então por que eu oro? Se Deus já sabe de todas as coisas, conhece o meu coração, conhece as minhas motivações, Deus, me dá aquela situação, porque eu vou ajudar muita gente. Ele está sabendo, tu quer me enganar. Ai Deus, se tu me desse uma companheira, eu preciso tão sozinho, eu vou te servir, eu vou para as missões. Eu sei que tu vai largar da igreja com ela. Deus sabe de tudo, gente. Deus sabe de tudo. A oração estabelece um relacionamento com Deus, e a oração organiza a nossa vida. Por que você deve orar? Porque a oração organiza a nossa vida. Você está achando que você vai precisar ter uma vida organizada? Vá nesse lugar chamado oração. Deixa eu ler para vocês Jó, capítulo 42. Tradução da Bíblia Mensagem. Olha só, para ficar mais claro para vocês. Jó, o livro de Jó, tenha paciência de Jó, não é um provérbio. Jó é conhecido como um homem muito paciente, porque Jó perdeu tudo. Literalmente perdeu tudo, só não perdeu a sua esposa. E um pouquinho de saúde restou para ele. Ele perdeu tudo. E Deus restaurou a vida de Jó.
Mas no meio dessa caminhada, ele tem um momento de crise. Nós passamos por crise. Jó passou por um momento de crise, duvidando de Deus, criticando Deus, desconfiando de Deus. Você já desconfiou de Deus? Desconfiou do amor de Deus, do cuidado de Deus? Quando Deus fica em silêncio, como é que fica o seu coração? Jó viveu isso. E no final, no capítulo 42, que é o último capítulo do livro de Jó, olha, Jó chega a uma conclusão. Ele começa uma oração. Jó responde ao Eterno, ele está orando ao Eterno. Estou convencido. A oração começa a nos convencer, gente. Nós chegamos cheios de presunção numa oração, mas depois Deus vai nos convencendo no meio da oração. Olha o que ele foi convencido: tu podes fazer tudo, qualquer coisa. Ele foi convencido: nada nem ninguém pode frustrar teus planos. Por que eu devo orar? Porque nesse lugar de oração, Deus começa a organizar a minha vida, as minhas prioridades. E a primeira coisa que eu entendo é que Ele pode todas as coisas, e os seus planos não vão ser frustrados na minha vida. Quando alguém duvida do poder de Deus, é porque não entra no lugar chamado oração. Olha só o que continua dizendo: tu me perguntaste, quem é este ignorante que critica os meus propósitos, se nada sabe? Porque Jó estava criticando ele, do capítulo 3 do livro de Jó, até o 38, 35 capítulos, Jó está questionando Deus. E aí Deus fala assim para ele, ó: tu me perguntaste, quem é este ignorante que critica meus propósitos e de nada sabe? Admito, fui eu. Olha só como Jó começa a reconhecer: fui eu esse ignorante. Tu entra para orar pedindo a morte de alguém. Misericórdia, né, irmão? Ninguém vai fazer isso, né? Mas o afastamento do bairro tu pede. A demissão do trabalho tu pede, né? O pneu furado para não chegar na hora para estar do teu lado do teu colega de trabalho tu pede. Aí Jó, ele com o coração apertado, Deus começa a explicar para ele. Reconhece que teu coração não é tão bom. É na oração que como é que tu vai te arrepender? É reconhecer e ser convencido que teu coração não é tão bom. Eu admito que sou eu. Falei sobre coisas além da minha compreensão. Fiz pouco das maravilhas que estão acima do meu entendimento. Ele falou, eu falando em outras palavras, quando eu fui orar, eu estava vendo que eu não estava entendendo o final das coisas. Eu estava na minha crise do meu hoje, mas só Deus sabe o teu amanhã. E aí eu entro na crise, murmurando, reclamando, me chateando, apresentando questões para Deus. Quando eu estou nesse lugar de oração e de arrependimento, Deus começa a abrir o meu entendimento, organizar a minha mente e a minha vida, dizendo assim: olha só, cuidado que tu está falando de coisas que tu não entende ainda. João 13:7, palavras de Jesus: o que eu faço hoje, tu não compreende, amanhã tu vai entender. Faz sentido para ti essa palavra? O que Deus está fazendo hoje, tu não entende tudo, não tem toda a compreensão, mas amanhã, que é figurativo, nos próximos dias, nas próximas semanas, próximos meses, próximo ano, tu vai entender porque tu está vivendo hoje. Olha como é que ele acaba. E tu me disseste, tem algumas perguntas para você, e quero respostas diretas. Agora confesso, antes eu te ouvia falar a teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com os meus próprios olhos. Jó está dizendo, no lugar de oração, eu cresço na intimidade com Deus. Eu te conhecia de ouvir falar, Deus. Eu te conheço de ir lá na igreja e ver aquele pastorzinho baixinho pregar. Mas agora, não é que os outros me falaram, os meus olhos estão te vendo. Oração é o lugar onde eu começo a ver Deus. Você tem que parar de terceirizar a tua espiritualidade e aprender a dizer, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E onde é que é esse lugar chamado oração, onde eu cresço na intimidade com Deus. E olha como é que ele acaba: por isso, retiro tudo o que disse. Vamos juntos, gente. Tudo que eu disse, tudo que eu orei, eu retiro tudo que eu disse. Eu sou um miserável e me arrependo profundamente. Perdoa-me. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus? Versículo 1 ao 6.
No versículo 10 diz assim: e Deus restaurou a sorte de Jó, e deu ele em tudo em dobro o que ele tinha perdido. Dá mais uma salva de palmas para Jesus. Quando eu me arrependo, eu abro um portal, uma porta, um lugar aonde Deus restaura toda a minha vida. Amém? Vamos falar do 3. Terceira marca de uma vida de arrependimento: buscar. Buscar. Tem alguns textos, né? Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de todo o vosso coração. Mateus 7 fala: pede, recebe e busca. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. A Bíblia fala muito sobre buscar, sobre algo ativo, não passivo, algo de uma postura. Eu me humilho, eu oro, e agora eu vou buscar o Senhor. Igreja, uma pessoa arrependida, ela se humilha, ela ora, mas ela começa a ter atitudes de buscar ao Senhor. Amém, gente? Porque eu quero te falar duas coisas onde nós podemos buscar Deus. De repente vocês se perguntam: onde é que eu busco Deus? Deixa eu ler para vocês Mateus 6,6, um texto muito conhecido. Onde é que eu busco Deus? Onde é que eu busco Deus? Onde é que eu encontro Deus? João capítulo 4, versículo 24 diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que adorem em Espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, onde é que eu vou encontrar Ele? Mateus 6,6, aonde que eu me encontro? Onde que eu busco Deus? Mas, ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Gente, você podia printar isso e botar no seu papel de parede ali do seu celular. Eu oro meu pai em secreto, e ele está vendo o que eu estou orando. Ninguém está vendo. Não tem hipocrisia, não tem performance, não tem show, não tem espetáculo. É eu do meu jeito, da minha maneira. Tem vezes que eu não tenho força para abrir os lábios e falar coisas. Tem vezes que eu só choro. Tem vezes que eu entro naquele quarto. Quarto é figurativo, é um lugar de intimidade, você e Deus. Como que eu busco Deus? Separe, tenha um momento no lugar onde você se encontre com o teu Deus. Como que eu busco Deus? Separe um momento do seu dia para encontrar Deus. Amém, gente? Porque você está vindo na igreja, nós estamos aprendendo, estamos conversando. Você precisa buscar a Deus. E onde é que você busca a Deus? No seu momento de intimidade com Ele. Não seja um filho semanal. Não seja um filho dominical. Seja um filho diário. Todo momento você fecha a porta do seu quarto e vai orar ao seu pai em secreto. Gente, Isaías 43 fala assim: apresenta as tuas razões, apresenta as tuas queixas, para que eu, o Senhor, possa te justificar. Deus quer ouvir o teu clamor, Deus quer ouvir as tuas necessidades, e Ele quer fazer coisas na sua vida. Mas para isso você precisa ter uma oportunidade de abrir a porta do seu quarto, mas quem sabe do seu coração, para buscar ao Senhor. Igreja, volte a orar, humilhar, orar e buscar ao Senhor. Nós queremos buscar ao Senhor. Salmo 27 fala assim: nós somos a geração que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Não é busca as tuas mãos, não é buscar os teus bens, os teus benefícios, mas nós somos a geração que busca a tua face, o teu rosto, a tua beleza. Nós buscamos não o que Deus pode nos dar, nós buscamos o que Deus é para nós. Amém, igreja? Se nós começamos a consumir Deus, se nós começamos a ver trocas com Deus, não, eu busco Deus. Eu busco Deus no meu lugar de intimidade. A minha oração é que Deus levante um quartinho para cada um de nós nessa noite. Amém, gente? Eu estou me lembrando aqui dos músicos que tem aqui na igreja. Está chegando um monte de músicos, Gessé. Obrigado, obrigado. Faça do teu quarto, do teu altar, a tua adoração nesse primeiro momento.
Um monte de pregador, pastor, profeta. Faça do teu quarto. Empresários, antes de tomar decisões, fazer parcerias, ter sociedade, vá para o teu quarto em secreto, empresário. Pai, você quer ser pai, você quer ser mãe, você está com insegurança, vai no teu quarto, busca o teu pai em secreto, e ele vai te dar coragem, firmeza, convicção. O teu futuro como atleta, como profissional, vai no teu quarto, fale com o teu pai em secreto, e ali tu vai ouvir palavras dele para o teu coração. Onde é que eu encontro Deus? Lugar de intimidade. Mas onde é que eu encontro Deus? Mateus 18, 20. Porque onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, ali eu estou no meio deles. Duas ou 3 pessoas, está falando de comunidade. Deus falou, eu estou no meio deles. Tem alguém que pegou aí já? Tem alguém que ficou arrepiado aí? Liga os ar-condicionados para arrepiar o povo. Ei, gente, nós não somos sensacionalistas. Eu estou arrepiado, mas olha só, é de arrepiar. Sabe quem está no nosso meio? Sabe quem está no nosso meio? Por que eu devo me humilhar? Por que eu devo me orar? Por que eu devo buscar? Porque Ele está no nosso meio. Eu busco Deus no meu quarto, mas eu busco Deus na comunidade, no coletivo, na comunhão, no partir do pão, na igreja. O diabo quer roubar a comunhão da sua vida, mas nessa noite entenda, eu busco Deus com o meu irmão. Deus quer quebrar toda inimizade, toda mágoa, toda ira, para gerar em você de novo, me busque na comunhão. Amém, gente. Deus está nos curando nessa noite, gente. Deus está nos curando nessa noite, gente. Deus está nos levando a um ponto de virada, arrependimento, está dizendo, me busca meu filho, me busca minha filha. Quem quer ir para o monte? Opa, quem? Clóvis? O Aleph. Quem não conhece o monte ainda? Quem nunca foi orar no monte? Poucas pessoas, é isso aí. Gente, vamos orar no monte? Vamos buscar Deus? Vamos? Eita glória, mistério. Vamos gente. Quem é parceiro para ter uma vigília? Tá, olha aí, quem é que vai armar essa vigília? Ô Ricardo, tu arma essa vigília hoje? Até o final da reunião o Ricardo vai dar o dia da vigília aqui na igreja. Vamos buscar Deus! Vamos buscar Deus! Vamos buscar Deus! Nós queremos buscar Deus na comunidade! Na comunidade! Amém, gente? E para a última coisa, eu quero falar com vocês sobre converter dos seus maus caminhos. Eu não sei, tem um sentido? Eu peguei do dicionário, olha só. Converter, conversão. Quando uma coisa passa a ser outra. Gente, pensa naquela história que nós falamos de transformação. Pensa na mudança, pensa no avivamento. O que é uma conversão? Quando uma coisa passa a ser outra. Imagina ele e ela sendo outro. Imagina aquele setor do teu trabalho sendo outro. Imagina aquela sala de aula sendo outra. Imagina a tua empresa sendo outra. Imagina o teu mercado de trabalho, teu lugar de trabalho. Imagina as tuas amizades sendo outra. Gera transformação. Ação de alterar um sentido, um caminho e uma direção. Quantos querem se converter nessa noite aqui? Amém? Eu quero me converter, gente. Eu quero me converter. Tu já é convertido? Não tem essa pergunta, mas tem lá no questionário. Você já é convertido?
Deixa eu ler para vocês uma coisa que é muito séria. Ezequiel 36. Por que eu devo me converter? Por que eu devo mudar de direção? Por que eu devo ser transformado? Por que eu preciso me transformar em outra coisa? Por quê? Porque eu carrego muita sujeira dentro de mim. Eu preciso me arrepender. Que começa em me humilhar, em orar, em buscar a sua face, me converter dos meus maus caminhos. Por quê, gente? Sabe essa dificuldade que você tem dentro de você? Se você tem ainda como uma estimação de um brinquedo de pelúcia, tem problema. Se ainda quando tu pensa, você erra, você falha, você diz eu não queria ter feito, e você chora, e depois você volta a ter uma alegria nisso, não é uma marca de arrependimento. Uma marca de arrependimento é isso aqui. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas. Lembra? E terão. Esse é o sentimento de quem está arrependido. Quando eu lembro do que eu fiz, do que eu vivi, da onde eu passei, tudo que eu fiz, não tem uma alegria, não tem um orgulho, não tem uma satisfação, mas começa a vir nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Que Deus comece a aumentar o nojo dentro de nós, para termos uma vida de santidade ao Senhor. Amém, gente? Uma pessoa arrependida, ela começa a ter nojo da sua velha vida. Eu posso cair, eu posso falhar, eu posso errar, mas começa a gerar um nojo dentro de mim. Eu não suporto mais isso. Último texto, Tiago, irmão de Jesus. Portanto, se sujeitem a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem-se perto de Deus, e Ele, olha a promessa, e Ele se chegará perto de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Preciso de 4 pessoas para um teatro, rapidinho aqui. 4 pessoas, rapidinho. No meio da igreja, vai, coragem, irmão. Aí, Jeff, vai lá. Ali, vai, tu também. O William é meu fraco. Mas dá uma feminina. Mas, ei, só top. Aí, vem cá, nós vamos ficar no meio. Hoje vocês são os pregadores da noite. Pode tirar aqui o púlpito. Vem pro meio, nós estamos no meio. Então estamos nas cotas aqui. Você tem que ficar no meio disso. Quem que vocês pensaram? Davi e Golias. Ô, gente, olha só. É a vida. A vida é isso aqui, ó. Deus é um Deus social. Deus não te fez para viver sozinho. É em família. Só que cada um de nós tem dificuldades. E de um lado tem um anjinho, e do outro lado tem o diabinho. Eles não estão vendo, tá? E aí, a nossa vida é relacional. E nós estamos falando de se humilhar, orar, buscar a face, se converter dos seus maus caminhos. Se converter fala de
caminhar. Para onde que eu estou caminhando? E tem vezes que as nossas amizades nos levam para alguns lugares. Vamos caminhar para lá, vamos dar uma banda para lá. E nós vamos ficar por aqui, vamos ficar por aqui, vamos ficar por aqui, vamos ficar por aqui. E tem vezes que a Bíblia diz que eu devo submeter a Deus e resistir o diabo, e ele vai fugir de mim. Mas tem vezes que nós estamos resistindo a Deus e nos sujeitando ao diabo. E quando eu me submeto ao diabo, eu vivo uma vida de pecado, de engano, de egoísmo, e essa lista toda que vocês estão vendo. Mas tem momento em que uma vida de arrependimento, um ponto de virada, nos leva para um outro lado, para um outro extremo. A gente vem para cá, e eu venho para perto de Deus, e eu me submeto diante de Deus, e eu resisto o diabo, e eu começo a ter frutos de paz, de amor, de bondade, de fidelidade, de esperança. O que eu quero dizer para vocês é, vocês estão aqui, tá? Agora eu sou o cara que vou... Olha só, casal, né? Casal. O casal pode ir lá para a ponta esquerda, os dois ficam aqui. Pode ir lá para a ponta esquerda lá. Aí, estão entendendo? Quanto mais longe de Deus, mais perto de uma vida de engano, de pecado, de mentira. Quanto mais perto de Deus, mais pronto a viver um ponto de virada. Eu me arrependo debaixo da potente mão de Deus, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Se coloque de pé e dá uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, tá? Amém. Amém, gente. Tá feliz ainda? Tá feliz ainda? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ponto de virada começa numa vida de arrependimento. Faz o teu querer em mim. Olha que construção linda de Deus. Nós lemos um versículo e nós ficamos a noite inteira sentado nesse versículo. E ele termina dizendo que a gente precisa se converter. Mas eu quero voltar a umas casinhas. Ele diz assim, ó: vocês precisam se converter, mas antes vocês precisam buscar. E antes de buscar, ele diz, vocês precisam orar. Mas começa tudo em alguém que decide se humilhar. Sabe, humilhar
quer dizer se submeter. Sabe por que muitas vezes a minha vida e a tua vida não dão certo? Porque a gente não se submete a Deus. A gente não se submete à vontade de Deus. Eu sei que daqui a pouco a tua vida não vai mudar aqui agora, assim, num piscar de olhos e num estalar de dedos. Mas hoje nós podemos começar nos submetendo a Deus. Quantos querem se submeter a Deus aqui nessa noite? Então eu queria te convidar a te submeter profeticamente e também fisicamente. Eu queria, se você puder, que você se ajoelhasse e nós fizéssemos uma oração. E nessa oração Deus vai movendo aqui nesse lugar. Lembra? Ele está aqui. Ele está aqui. Se você puder, eu queria te convidar a se ajoelhar comigo e nós pudéssemos orar e cantarmos mais uma vez esse refrão. Feche teus olhos. Não deixe nada atrapalhar esse momento. Pai, nós queremos nos converter, ou seja, mudar a direção das nossas vidas, Pai. Nós sabemos que isso passa por algumas coisas, dentre elas orar, Senhor. E isso é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, Senhor. Mas sabe, Deus, nós queremos começar desde o princípio. E esse princípio é se submeter. Pai, muitas vezes nós estamos fazendo planos. Aliás, a nossa vida está cheia de planos e parece que falta muitas vezes o fator mais importante, o Senhor, Pai. Mas nessa noite, nós aqui de joelhos, diante de Ti, nós queremos dizer, Pai, nós queremos nos submeter diante de Ti, nós queremos nos submeter às Tuas vontades. Tu sabe, Deus, que nós temos as nossas vontades, mas nessa noite, Pai, nós queremos declarar aqui, Senhor, em comunidade diante de Ti, que nós queremos que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, Pai. Sabe, diga isso do fundo do Teu coração, Pai. Nós queremos que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, Pai. Nós não queremos construir a nossa vida sem o fundamento que segura todas as coisas. Senhor Jesus, Tu és o fundamento. Nós queremos dizer, Senhor, nós temos muitos planos, mas se o Senhor mudar a rota, nós continuamos submissos a Ti, Senhor. Nós começamos profissões, mas se o Senhor mudar a rota, Senhor, que assim seja feita a Tua vontade. Tu és o Deus que sabe o melhor para nós, Pai. Nós queremos submeter as nossas casas a Ti, Senhor. Nós queremos submeter os nossos relacionamentos a Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, submeter os nossos sonhos a Ti, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós nada somos sem o Senhor, Pai. Sabe, Pai, tantas pessoas escolhendo subir, Senhor, mas não tem como subir sem antes descer. Pai, nós queremos descer aqui agora diante de Ti, Senhor. Senhor, nós queremos descer diante de Ti, Senhor. Tu és o único, Senhor, o único que nós devemos nos espelhar, Senhor. Tu escolheu se submeter, Senhor. E se submetendo e se humilhando, muitas pessoas foram abençoadas. Pai, nós aqui de joelhos, Senhor, nós sabemos que nós de joelhos, Senhor, muitas pessoas vão se levantar, Senhor, ao nosso redor. Pai, Senhor, nós cremos, Senhor, que isso que está acontecendo aqui vai fazer com que muitas pessoas se levantem. E nós agora, nos levantando diante de Ti, Pai, nós queremos continuar orando, dizendo: Senhor Jesus, a Tua vontade vai ser estabelecida e muitas coisas vão mudar na nossa vida, no nome de Jesus, amém. Se renda diante de Deus, se renda diante de Deus, renda seu coração. Eu me rendo diante de Ti, diga essa verdade para Ele. Nós nos rendemos, Senhor. Entregamos as nossas casas, Senhor. Entregamos a nossa profissão. Entregamos o nosso trabalho, Senhor. Entregamos toda a trajetória da nossa vida diante de Ti, Senhor. Eu me rendo.
é teu, Deus. O nosso presente é teu, Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Ele ouve a nossa oração. Ele ouve a nossa oração.